Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova FM, em especial o programa de vocês. Desde já agradeço pelo convite, por estar participando hoje desse programa. Quero aqui abraçar meu companheiro Alessandro, também candidato. Agradecer ao irmão Paulo, ao senhor Luan, meu irmão, muito obrigado. Obrigado também ao nosso querido aí na Sonoplastia, Eduardo. E a você, ouvinte, que está aí em casa acompanhando o programa. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui hoje. A gente vem trilhando toda essa estrada durante todo esse percurso, durante essa campanha, uma campanha longa, Desse jeito. 3 meses de campanha, e chegamos à reta final, última semana. Já estamos ansiosos, cansados, e apreensivos já pelo resultado. E agradeço demais aí pelo convite. Vai ser bom esse bate-papo para que a gente possa estar conversando um pouquinho. Muito bom. Muito bom. Também queremos ouvir as considerações iniciais de Alessandro. Fique à vontade. Boa tarde ainda, nosso invitado, começo da noite. Primeiramente, queria agradecer a vocês pelo convite, pelo apoio que está nos dando na questão da divulgação da eleição do Conselho Tutelar. Boa tarde aos ouvintes que estão nos escutando pela Nova FM e também pelo canal do YouTube. E dizer que nem igual a Júnior falou, estamos chegando na reta final, falta apenas 5 dias de um trabalho que vem feito durante 3 meses, pedindo volta aos nossos amigos, conhecidos, alguns colegas nos dando apoio, e com fé em Deus, domingo, vamos sair vitoriosos, se Deus quiser. É isso aí, são cinco que entram, Esse Isso. fica um Suplente. de suplente, São 9 candidatos, Já vieram aqui uns que já estão para reeleição, e no caso vocês dois são a primeira vez? Isso. Aí, muito bom. Ô Paulo, fica à vontade. Você está ouvindo aí, as iniciais dos 2 candidatos ao Conselho Tutelar. E nós queremos, de igual modo, dar as boas-vindas a vocês e dizer que isso vai ser muito bom, esse bate-papo nosso, para que venhamos a conscientizar a todas as pessoas que estejam nos escutando. Júnior, no caso, para nós conhecermos, a pergunta que eu vou fazer a você agora é fazer para ele também, Por que se enveredar para o Conselho Tutelar? De onde surgiu isso? O que incentivou a querer ir para esse cargo, esse posto? Uma boa pergunta. Na verdade, eu já fui candidato ao Conselho Tutelar, isso já faz um certo tempo, e eu fui bem votado, eu tive mais de 600 votos. Porém, naquela época, poderia votar até em 5 candidatos, E eu fiquei um pouquinho abaixo dos classificados, tiveram a votação alta, mas daí eu fiquei com aquela vontade, de ingressar. Nem entrou como suplente? Eu fiquei na suplência, porém, eu trabalhava na Rádio Cupira FM. No dia da nomeação na Câmara de Vereadores, estava tendo a confraternização da emissora lá de baixo. Então, eu não fui para a nomeação, então não pude dar sequência. Mas eu fiquei com aquele gostinho, de querer entrar, de querer participar. Como eu sou uma pessoa bem conhecida aqui em Cupira, tenho já uma vida nessa área mais ou menos, porque como eu faço reportagem policial, eu acompanho muito esses casos de prisões, principalmente pessoas que violam as leis das crianças, dos adolescentes, e é um crime que sempre me revoltou bastante, Principalmente quando a gente acompanha alguns casos de abuso sexual com criança, isso me dói muito, E você se sente impotente, eu digo, naquele momento, quando eu vou entrevistar, naquela época a gente podia até estar entrevistando, teve até uma situação com um cidadão que me deu uma fúria, porque de todo o acontecimento você percebia que ele estava muito calmo, muito tranquilo, e aquilo ali me deixou bem irritado, E eu fiquei impotente naquela situação e não podia fazer nada, a não ser
entrevistar, indagar ele a respeito do que tinha acontecido. E eu sempre fiquei, né, com essa vontade de poder fazer alguma coisa. Eu sou pai, né, eu tenho 2 filhos. Isso aí. E eu tenho todo o cuidado, todo o zelo pelos meus filhos. E eu quero também ter esse cuidado com as crianças do nosso município. Porque a criança é o futuro da nossa nação, não é? Então, se você vê uma criança sendo abusada, sendo violentada, sendo aí explorada, né, no trabalho, às vezes sendo agredida, e você é omisso, você está compactuando com aquilo. Então, eu quero fazer parte do conselho para poder contribuir de alguma forma com essas crianças. Muito bom. Então, antes do irmão Paulo fazer a pergunta dele, a minha pergunta vai para o Alessandro. Qual a sua profissão, Alessandro? Atualmente sou fisioterapeuta e estou terminando licenciatura em Educação Física. Muito bom. Então, o que despertou isso em você em querer ir para o conselho tutelar? O que foi que lhe incentivou? Qual foi o desejo? Fica à vontade. Eu acho que foi em 2014, 2015 e 2019. Certo. Trabalhei na educação, trabalhei num projeto Mais Educação, né, que a gente dava reforço às crianças. E trabalhei lá no Hilda e Tenciano. Aí, a partir daí, com convívio com criança, eu fui gostando. E a gente vê situações que, infelizmente, a gente fica com vontade de fazer algo e, infelizmente, não pode. E depois que a gente se torna pais, aí a vontade dobra, né? Quando a gente vê alguma injustiça, algum crime, né? Algum direito das crianças ausentes violados. Aí eu sempre tive vontade, né? Não deu para entrar na outra, eu disse não. Quando for a hora... Mas candidatou na outra, não? Não, é a primeira vez. E estou aqui, né? Pela primeira vez, colocando meu nome à disposição da sociedade cupirense. Muito bom. João Paulo, fica à vontade. É bom ouvir o relato dos nossos candidatos. Inicialmente foi muito proveitoso já ouvir a visão de vocês em relação a esse papel que vocês vão desempenhar. Eu vejo de forma positiva, meu diretor, e você que está nos assistindo, nos escutando pelo rádio, quando as pessoas mandam as perguntas para a gente, o nosso público, e aí sempre são perguntas diferentes todos os dias, né, que nós recebemos vocês aqui. E eu acredito que de forma positiva as pessoas acreditam em vocês. Então as perguntas que ela fizer, eu acredito que vocês são capazes de responder. Então isso é muito importante. Tentar. Com certeza. Eu sei que vocês têm gabarito para isso e muito mais, né? Isso é muito importante. Quando a gente vai pleitear algo feito esse, se profissionalizar bastante. E como eu sempre sou inscrito no seu canal, Edson, me acompanho, eu sei que mais do que nós, você já viu casos de que acredito que só lhe impulsionou para que você pudesse desempenhar esse bom papel pelas nossas crianças. Isso é muito importante. Eu tenho uma pergunta aqui que é docinho, né, meu Deus? Muito bom. Você tá rindo aqui, meu diretor? Ele falou de sabatina, né? Estamos no Senado aqui, os ministros, vamos sabatinar os ministros aqui. Vamos lá. Isso é bom demais. Hélio Júnior, quais são as principais formas de trabalho infantil identificadas em nosso município, tá certo? E como você pretende lidar com elas? É uma pergunta que eu acredito que a população cupirense, não só Hélio Júnior, mas como toda a população vem percebendo a questão da Feira Livre, né, onde a gente acompanha muitas crianças ali carregando frete, e o pior, o que mais está me indignando e me revoltando é aquelas que se dizem mães, pegam as crianças, bebezinhas, sentam na porta de uma loja e passam o dia inteirinho com elas, no braço, no sol quente, a pedir moeda e colocando as crianças ali em total vulnerabilidade. Então, isso me indigna bastante. Não é que a gente está querendo fazer que as crianças cresçam, né, preguiçosas, ou então que a gente sabe que o dinheirinho que eles levam para casa ajuda, né? Mas tudo tem um limite. Eu vejo, né, que tudo tem um limite. Às vezes tem criança ali que está por boa vontade, quer ir, quer ajudar, quer trabalhar, mas também tem outras que são obrigadas a ir. Verdade. Não é? Verdade. Então ali tem que acordar cedinho, 4 horas da manhã, 4h30 da manhã,
para estar carregando frete. Às vezes tem crianças tão pequenas que elas nem aguentam o peso, né, da feira, acabam virando o carrinho. E é uma cena triste, né? A gente sabe que é na busca de uma tentativa de melhoria de vida ali para a sua família, levar até um café da manhã que eles não têm, né? Mas a gente sabe também que tem outros recursos, outras formas. Por que os pais não vão trabalhar? Por que o pai não vai ajudar, né? Por que a mãe não vai ajudar? Aí pega uma criancinha de 6, 7 anos e bota para pegar um frete. E principalmente essas crianças que estão, né, nos colos das mães, nas portas de loja, isso para mim me causa indignação. E assim, a gente tem que ter a consciência que o conselheiro não faz nada sozinho, né? É um colegiado. Então, tudo tem que sentar, conversar e definir o que vai ser feito. Tudo para cumprir a lei e manter, zelar a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Eu não vou chegar aqui, vou encher de promessas, dizer, não, eu vou fazer isso, e depois tu vai me cobrar. Você vai ler agora. Não. A única promessa que eu faço a vocês é que eu vou cumprir o que tem que ser feito. A lei. Zelar e garantir. Agora, no colegiado, a gente vai sentar e vai conversar. Olha, tem que fazer isso para tentar reduzir ou acabar, principalmente essa situação dessas crianças com as mães, que eu acho que tem que tomar uma providência, né? Tem que encaminhar para o Ministério Público, para quem quer que seja, para poder resolver. Essas crianças precisam, né, ser acompanhadas e essas mães precisam se responsabilizar por atos que estão cometendo. Que isso, né, a população está vendo isso aí, eu vejo muito nos grupos que eu participo, as pessoas já revoltadas com essa situação. Então, eu acredito que o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar tem que, né, tomar alguma providência a respeito disso. Muito bom. E, no caso, Alessandro, ao seu ponto de vista, que assim, nós bem sabemos, o pessoal aqui tem falado muitos que vieram, que tudo é regido pelo ECA. Isso. Não é isso? Tudo é regido pelo ECA. Que às vezes a gente vê até uma falha na nossa visão. Rapaz, devia fazer isso e o conselheiro não faz e tal. Você acha, na sua visão, que pode mudar alguma coisa? Ele falou que tem que estar os 5 em comum acordo. Mas, pela forma que está, da maneira que vem se conduzindo, nós bem sabemos, o João Paulo enfatizou muito, que é para aparecer mais o conselho. Não tem divulgação. É tão de fato que nós, a partir do mês que vai entrar, vai ter um sábado, nós temos programa aqui, o Agreste Cristão, todo sábado. Um sábado vai destinado a uma pessoa do conselho para estar aqui conosco, divulgando, entendeu? Vai ser um sábado só para ele. Mas na sua visão, o conselho poderia fazer mais a respeito sobre questão de trabalho infantil, sobre de que forma o conselho poderia tomar a frente ou tomar alguma providência, na sua visão? Trabalhar mais a questão do ECA, né? Do que for a atribuição do conselho realizar. E também acho que dá para entrar com ações de prevenção, né? Entendi. Tipo, ir em escolas, que o conselho pode ir em escola, dar a sua palestra, orientar o que pode e o que não pode, tudo conforme o ECA. E quando o colegiado é unido, dá para trabalhar e muito. O que complica às vezes foi aquilo que até quando a Janaína veio aqui, ela falou que há muito entrave, a gente, às vezes quer fazer uma coisa, mas é impedido por conta da lei, que não vai ser difícil, porque eu vou dar um exemplo. O Paulista esteve aqui conosco, e ele tem uma visão mais aguerrida, é uma coisa mais representatividade, ir para cima. Só que sabemos que não é dessa maneira, né? Sabemos que não é dessa maneira. E isso, eu creio que quem sai perdendo é a sociedade, na minha visão. Quem perde é a sociedade. Porque, como o Hélio enfatizou, tem muitas mães que usam os filhos. Mas também bem sabemos que tem filhos assim. A gente fala criança e adolescente, mas a gente fala ali 14, 15 anos, 16 anos, que tem muitos deles que tem, às vezes, a mãe numa situação difícil dentro de casa e sai para trabalhar. E o que chega é denúncia. Fica difícil para a sociedade acreditar, essa é a palavra, no conselho, porque eles pensam que o conselho é para estar ali investigando. E a gente tirou essa dúvida aqui e disse, não, o conselho não sai na rua com a lupa nem com a arma na cintura para poder resolver nada.
Aí, alguns ouvintes nossos se mostrou indignado, conversando conosco, rapaz, o conselho fica guardado dentro lá dentro, as portas fechadas, ninguém vê nada na rua, e fica difícil. Eu sei que vocês são pais, é um pouco indignante, a pessoa vê a coisa bem, fica indignado com a situação, mas se vocês acham que vocês chegando lá, levando a visão de vocês acham que vão ter sucesso? Isso é pra mim agora? É pros dois. É pros dois. Você quer responder? Vai responder. Não, eu vejo assim, eu sou muito sincero. Sim. Eu sou um cara que eu não gosto de estar com arrudeios nem mentiras, eu gosto de falar a verdade, né? Eu vejo o Conselho Tutelar de Cupira hoje bem atuante, né? Eu acho que nem tudo que se quer se pode fazer. Se fosse, a gente tenho certeza que o Conselho atuaria muito mais. Mas eles têm os seus limites, as suas limitações, então eles não podem ultrapassar disso. Se ele ultrapassa, ele está cometendo crime, né? Então, eu vejo que depende muito de agora, do voto, de quem você vai botar lá dentro. Entendi. Se você bota um colegiado forte, um colegiado unido, né? Ah, como é que eu sei? Você sabe o perfil de cada candidato, você conhece. Você já conhece o perfil do Hélio Júnior, eu conheço o perfil de Alessandro, eu conheço, eu acredito que, não de todos, mas de uma boa parte dos que estão candidatos. E eu vejo que dá para montar um colegiado forte. Precisa fazer uma renovação, precisa. Mas também a gente precisa manter alguns ali que têm um conhecimento muito amplo já do ECA e que pode ajudar os novos que estão entrando. Então tem que mesclar ali experiência com a juventude da renovação que está chegando, o pessoal que está chegando. E dá para montar sim um colegiado forte, um colegiado unido, que pode fazer muito mais. Porque quando se une, aí sim, meu amigo, as coisas começam a funcionar, começam a dar efeito. Alessandro disse, dá para ir para uma escola, dá para ir para fazer essas palestras de conscientização, de prevenção, né? Às vezes a criança está sendo abusada sexualmente em casa e não tem coragem de chegar em ninguém, né? Ela tem esse medo, esse receio, e depois de uma palestra, né, principalmente pessoas que estão ali para defender os direitos dela, possa ser que essa criança se abra, até com um conselheiro, uma conselheira, Sim. com um professor, com um diretor. Eu vi aquela palestra, está acontecendo isso na minha casa. Tudo vai da forma de conduzir, né? Às vezes não se consumou o ato, mas já está caminhando, né, com palavras, com gestos, uma mão, ainda não chegou a consumir, então pode ser evitado. Mesmo assim. Então, tudo depende do seu voto. Dia 1º agora, domingo. Eu achei importante quando o Alessandro, ele falou em questão de agir com prevenção. Eu acho que em tudo a prevenção é o que sai mais barato e dá menos trabalho. Certo? Isso é uma visão muito importante. A pergunta do nosso diretor também foi muito pertinente. Eu lembrei de um fato agora, a gente recebeu candidatos aqui a semana toda, e ela abordou um assunto da seguinte forma, que alguém perguntou que teve um evento, tem sempre eventos nas escolas e não vê a presença do Conselho Tutelar. Ela disse, não, mas a gente precisa receber o comunicado. Foi no YouTube que perguntaram isso. Não foi? Eu nunca vi o conselho nas reuniões nem nada. Foi isso mesmo. Precisa receber o comunicado para que o Conselho Tutelar se ache presente nesses convite, locais. né? O convite. Bem colocado, Hélio. Eu acredito no seguinte, o órgão Conselho Tutelar, como isso é importante em suas atribuições, que não são poucas, ele não vai poder estar em todos os locais, porque tem as tarefas internas. Agora, o que eu trouxe aqui até agora foi a questão do Conselho Tutelar em si, ele ser mais explícito. A gente vê que o Conselho Tutelar, acho que ele tem outra visão, porque ele está sempre nas reportagens policiais, sempre vendo os acontecimentos, então você sempre tem um contato com o Conselho. Mas para a sociedade que não vive assim, tanto nessa afinidade, né, de ver, de estar sempre vendo as atuações, é menos visão. Porque, por exemplo, aconteceu um fato comigo, Ítalo, um domingo desse, a gente estava na feira e ele pedindo voto ao pessoal. E eu disse, Ítalo, você vai disputar agora dessa vez eu acho que você
vai ganhar, né? Porque você já foi a outra vez, teve uma boa votação e disse, não, eu já faço parte do Conselho Tutelar. Então, para mim, isso foi admirável. Ele ficou surpreso aqui que ele não Porque sabia. eu não sabia que Ítalo fazia parte do Conselho, entendeu? Então, assim, o Conselho Tutelar, há uma rejeição muito grande e a gente quer desmistificar isso, porque a importância do Conselho Tutelar é muito boa, principalmente com visões novas, que foi o que um dos Conselhos Tutelar, que trouxe até essa fala relevante do nosso diretor, quando ele disse que quer ir para a rua, quer fazer panfletagem, quer fazer falas, tá certo? Explicando o Conselho Tutelar para estar mais perto da sociedade, porque é uma coisa importante, se vocês observarem, e vocês que estão nos escutando, que as famílias, elas só procuram o Conselho Tutelar, Tem um problema. né, na última oportunidade. Não tem mais jeito. Não, agora vamos para o Conselho agora, que é um órgão que vai fazer parte agora desse caso. Então, assim, aonde poderia estar mais perto, aonde poderia ser um órgão de mais confiança, aonde poderia ser um órgão que, sabe, pudesse fazer parte das famílias. Então, por isso que eu digo sempre, a semana inteira aqui, observe bem, veja quem você se identifica mais para que possa fazer o Conselho Tutelar cada vez mais avançar. Eu também quero falar daqui aos conselheiros já existentes que prestam seu trabalho, que eu não estou invalidando o trabalho de ninguém. Exatamente. Eu só estou dizendo que a gente precisava de um conselho mais explícito à sociedade, que muita gente rejeita o Conselho Tutelar por falta de informação. Essa é a questão. Quebra esse tabu que o Não é Conselho verdade? Tutelar não faz Então, nada. precisa-se. E o Conselho Tutelar tá para tirar a autoridade do pai, da mãe. E não né? é isso. Tá, Não é e essa a visão. quebrar esse tabu que ainda existe e muito na sociedade. Desse jeito. Hélio Júnior também falou aqui que a gente só pode votar em um só candidato, né? Existem municípios que mudam. Por exemplo, Belém de Maria, você pode votar em 5. Lagoa também. Aqui era assim, ó. Era assim também, que eu votei assim, mas hoje não é. Sabia não. Então, assim, eu acredito que a gente pode se dar uma contribuição muito grande ao Conselho Tutelar. A gente recebeu até convites de outras cidades para que a gente pudesse trazer para cá o Conselho, mas a gente já tinha aqui, quando a gente projetou e convidou, e o Conselho se prontificou, a gente não tinha mais como abrir a oportunidade, que não dava mais tempo. E nós queremos aqui já passar o recado para todo o colegiado do Conselho Tutelar, que como a gente abriu agora essa oportunidade de pós-eleição, Sim. vir um por mês, né, assim, uma oportunidade por mês, eu espero que o Conselho Tutelar abrace. E vocês chegando lá, vocês acatam essa visão, que é muito importante. Né? Porque a gente viu muito essa deficiência, meu diretor. Foi. Há Né? 3 meses atrás, ele tinha tocado num assunto e, rapaz, nada do conselho é divulgado. Vamos trazer alguém do conselho para cá. Aí ficou dizendo, não pode não, porque agora está em eleição, não sei o quê. Foi. Aí a gente, como tem um sábado à tarde aqui, nós trazemos sempre alguém da saúde, educação, empreendedor. Aí vamos fazer assim, são 4 sábados, um sábado, quando vocês chegarem lá, vai ser escolhido um por aí, vem um, traz um tema e a gente aqui destrincha 1 hora, o tempo que quiser, para a gente estar divulgando. Porque o pessoal cobra muito isso da gente. Vamos para a divulgação? Vamos sim, vamos Aham. pro apoiador e já a gente volta com a pergunta para o Alessandro. Teve uma oportunidade que a gente teve aqui com os conselheiros, e um deles trouxe a visão que diz que as rádios não abrem espaço ou não dá oportunidade, os meios de comunicação, para que o conselho venha aparecer. Foi. E eu enfatizei aqui a questão da Rondileia, que ela ia para as rádios, ela ia relatar o trabalho que estava sendo desempenhado, né? De toda forma, era uma forma de aparecer. Então, isso é Porque muito também, importante. assim, eu creio que a gente não pode esperar nada sentado. De fato. A gente tem que correr atrás das coisas Sim, também, sim, né? sim. E assim, um balanço é necessário Sim. do trabalho que é feito. Mensal, pessoal. A gente vai fazer um balanço mensal dos casos, a gente não vai Divulgar divulgar detalhe, nomes nada. nem detalhes, mas o que foi feito, ó, foi tantos atendimentos de denúncia de abuso sexual, foi não sei o que, para a cidade Sim. ter uma Sim. noção do que acontece. Hoje a gente sabe que Desenvolvimento. Cupira é uma das cidades que tem um índice absurdo de abuso sexual, viu? Hoje nós Isso dentro de enfatizou casa. aqui, né? Dentro de casa. E eu tenho uma pergunta dessa para vocês também. Exatamente, então quer dizer, falta também divisão do colegiado, dizendo, pessoal, vamos lá, a gente precisa acordar, a gente precisa mostrar que a gente está Não pode se trabalhando acomodar. para quebrar essa visão da população de que o conselho não faz nada. verdade. A gente sabe o quanto o conselho trabalha, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Com Isso aí. certeza. Continuar a nossa pegada aqui, né, com os candidatos dos conselheiros tutelar. E eu sei que as visões elas vão aparecendo sempre para o melhor, É isso aí. sempre para o melhor da nossa cidade, né? Porque se você que está aí nos escutando não fizer a sua parte, você também depois não vai poder cobrar.
Não, eu não vou votar. Se você vê o percentual de votação que nós temos no nosso município, o que votou a eleição passada, é bem importante que você enfatize isso, viu? Aquilo que a gente conversou, foi? Porque isso vai ser de grande importância para a nossa população. Aqui, no último censo que teve agora, 20 e poucas mil pessoas moram em Cupira. 25 mil. Pronto. E na última eleição foi 3 mil e poucos só que votaram. É muito pouco. Precisa mais gente para a rua para dar mais apoio ao Conselho Tutelar. Uma diferença muito grande. E é bom a gente frisar que em Cupira tem uma média de 15 mil eleitores. Aí você vê aí a diferença. 3.700. A No mínimo. obrigatoriedade do voto acaba nisso aí. 1/3 da votação, né? Muito pouco. Então veja como é importante, né, isso. A pergunta agora vai para Alessandro. Alessandro, né? Alessandro, a pergunta está... É outro tema agora, tá? Então, eu acredito que, com certeza, perguntas variadas, mas é de interesse de grande importância da nossa sociedade. Candidato Alessandro, qual é a abordagem do Conselho Tutelar em relação a crianças e adolescentes que estão envolvidas na prostituição? Como deveria ser a abordagem, na sua visão? Na sua visão e no ECA, né? Que eu acho que como é que deve proceder o Conselho sobre a questão de prostituição? Ao tomar conhecimento de um caso feito esse. De prostituição. Ausculta, né? Acho que convidar os pais e responsáveis aí a sede do conselho e acho que boas partes de alguns casos, nada que uma boa conversa não resolva, né? E orientar também a questão dos pais e dos jovens em relação ao ato que o adolescente ou a criança esteja cometendo. Porque assim, é um tema muito delicado. Isso. Né? E a Janaína falou, o Hélio enfatizou que tem muitos casos a questão de abuso, né, infantil, prostituição. E as pessoas pensam que muitas das vezes só é o ato consumado, e não é. E o lamentável é que muitas das vezes são pessoas da própria família, dentro de casa. Aí fica essa dificuldade. A gente já teve alguns relatos aqui da mãe não acreditar na criança. Aí envolve pai, às vezes envolve padrasto, avô. Olha que situação complicada. Às vezes por medo, né, constrangimento da parte da vítima. Exatamente. Né? E as pessoas aqui, quando perguntaram, a gente não fez semana passada essa pergunta sobre a visão da questão de prostituição, que o pessoal liga até por telefone pessoal dos conselheiros, pensando que pode fazer alguma coisa. Mas não. Enfatizaram que tem que ligar para a polícia. Aí é a polícia que chama vocês para poder acompanhar o caso. Não é isso? Eu falei certo? Porque eu acho que é em 18 de maio, né? Que é o dia da campanha, que é justamente o Maio Laranja, né? Que é a campanha de abuso sexual de crianças e adolescentes. Que não era para ficar só um maio, né? Era para ser, eu acho que o ano laranja, né? Constantemente. É isso aí. E o Paulo? Eu posso só partilhar com vocês aqui uma experiência recente de um caso de abuso sexual que aconteceu em Cupira. E foi um abuso dentro da casa da criança. Já uma adolescente que vinha sendo abusada já há um bom tempo pelo padrasto. E segundo investigações da polícia, a mãe era conivente com o caso. Meu Deus. Ela sabia, porém não denunciava. E houve uma pressão tão grande em cima dessa adolescente na delegacia que ela começou a gritar, pedir desculpas à mãe, dizendo que era culpada pela mãe estar presa. Você vê o transtorno que essa criança, essa adolescente veio sofrendo, e quando se deparou com a situação de sua mãe e seu padrasto preso, a família, eu estava lá presente, né? Falaram tanta coisa para essa menina no momento da prisão que ela estava se sentindo culpada pela mãe estar presa e pelo padrasto. Ela era abusada e ela se sentiu culpada por essa situação. Aí você vê, em Cupira tem muito caso desse, né? Muito caso desse. E é realmente complicado, é um tema muito delicado de se tratar. Pessoal, eu falo bastante, então vocês podem... Eu vou aqui para ouvir vocês. Não, a questão é essa. Porque assim, como a gente falou no começo, assim, não é questão de um falar mais que o outro, é questão da informação que o pessoal passou aqui. E quem vai decidir as pessoas, pela forma de falar e conhecer a pessoa e dar confiança. Mas porque realmente essas dúvidas que as pessoas têm sobre o Conselho Tutelar, de como é que pode fazer. Foi o que eu disse, né?
mandaram perguntas já, mas é para os candidatos, então a gente tem que ouvir a visão de vocês, como é que vocês pensam, como é que acham. Lógico, não vai fugir do ECA, porque não tem como, não. É verdade. Mesmo que o colegiado, olha, vamos fazer tal coisa, mas não tá ali na cartilha do ECA, vai ser impedido de fazer. Mas também, meu diretor, eu acredito que tem casos que o ECA dá liberdade e não está sendo feito. Também tem, isso é verdade. Eu creio dessa forma, né? Eu acho, minha visão. A minha também. Irmão Paulo? Hélio Júnior, né? Isso. Candidato Hélio Júnior, olha, a pergunta está quentinha aqui, viu? Já tá no vir pegando fogo. Vamos lá. Hélio Júnior, isso aí. Quais são os principais desafios enfrentados ao lidar com casos de abandono e como você planeja superá-las? Sua visão. No caso de abandono, Sim. incapaz, Isso, infantil. rapaz, a questão do caso de abandono é acompanhado pelo Conselho Tutelar, né? E entrega ao Ministério Público, se eu não me engano, é feito. A gente está frisando aqui, a gente ainda não tem esse conhecimento amplo, porque a gente não está exercendo Isso. né, o papel de conselheiro, mas, se eu não me engano, pela palestra que tivemos de capacitação antes da prova, tem um acompanhamento, né, e o Conselho Tutelar vai receber o caso, né, e passa para o Ministério Público para que possa ser tomadas as providências. Nesse caso, né, a criança é enviada para pessoas mais próximas, no caso, os parentes mais próximos. Alessandro, se eu tiver equivocado, me ajuda aqui. Fica à vontade. É porque a gente realmente ainda não tem essa experiência Uhum. desses casos, mas, se eu não me engano, essa é a situação, né? Recebe a denúncia, vai acompanhar, encaminha para o Ministério Público, vindo de volta, né? Aí sim, a tutela da criança é encaminhada aí para os avós, para as tias, para parentes mais próximos. Que a criança teve da forma segura, né? Isso é É isso, uma geralmente. draga, Porque já tormenta. vem decidido do Ministério Público, né? Porque o Conselho Tutelar aí não define, né? Guarda, questão de pensão, Exatamente. e muita gente coloca isso na Isso. cabeça, né? Vou no conselho para resolver a pensão de um filho meu, vou resolver com quem vai ficar. O conselho não define nem guarda e nem questão de pensão. É o juiz, no caso. Isso. Né? O conselho não é o juiz. Exato. No caso, ele reforçou o que foi dito semana passada. Que as pessoas perguntaram, aí foi a Janaína, se não me engano. Ela falou assim, não, o conselho não decide nada. O juiz decide e o conselho vai estar ali para direcionar. Só eu acho lamentável para quem fica a criança. Porque a gente aqui viu até a questão da casa de apoio. Foi verdade. A casa de apoio que não Absurdo, tem. né, rapaz? Aqui, Não tem, não não tem tem, aqui. não tem, não. E não Só em tem Recife. aqui na Redondeza. Tem em Caruaru, Em Recife, né? Recife, É lamentável isso. A gente vai dar uma balançada nas árvores aí, viu? Os vereadores. É, que a porque gente tem que possa fazer, ver, mano. né, o que é que ele tem para dizer à sociedade É em isso relação aí. a isso. Porque a Cupira está crescendo e a visão A é gente que sabe tem. que o Conselho Tutelar é regido, o municipal, no caso, vai projeto dos vereadores, o prefeito analisa e vê se dá para executar, executa. E tem que partir. Que não, Desse jeito. agora, o Conselho solicita, vereador, o vereador vai atrás. Mas a gente vai cobrar isso porque as pessoas têm cobrado muito isso. E como ele enfatizou, irmão Paulo, segura o pensamento. Como ele enfatizou, tem muitas situações que fica tudo sigiloso. Não pode se expor na cidade. Não pode, porque é uma coisa lamentável. Tem lugares aí que é caso de pessoa ir para cima do conselho e meter bala para cima. Pois é. Sabe, de onde eu vim aconteceu isso. O conselheiro acompanhou o policial. Chegou lá, o cara apontou o dedo na cara do conselheiro assim, a culpa é sua. Puxou a arma na frente do policial. O policial reagiu, lógico, né? Teve que defender e matou o cabo. E o cara puxou, botando a culpa no conselheiro. Que ele disse que só levou a polícia ali por causa dele. Mas não, foi a sogra que tinha ligado, porque ele estava agredindo muito a filha e a esposa dele, que era a filha dela. E ele disse que a culpa era do conselheiro. E que puxou a arma e morreu ali mesmo. O policial foi coisa. Mas olha a situação. Sobra para quem? O conselheiro que não Estava ali apenas acompanhando. Aí é para criança. É para ver a questão da criança. Exatamente. É por isso que muitos têm esse receio. As que não gostam do Conselho Tutelar são duas. A primeira, ou ela está infringindo alguma lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou ela está abusando de uma criança, ou ela, né, já abusou, alguma coisa ela tem. Né? Para ela não gostar do Conselho Tutelar,
alguma coisa ela fez ou ela está fazendo que possa futuramente estar lhe prejudicando, né? Falta de conhecimento também, né? E a segunda é falta de conhecimento. Muito bom. Desculpe a minha dieta. Não, mas seria isso. Inicialmente é uma pessoa que ou está abusando de uma criança, eu digo abusar, não digo apenas sexualmente, Sim. eu digo das leis da criança e do adolescente, ou então por falta de conhecimento. Que eu acho que essa falta de conhecimento aqui nos prejudicou um pouco na nossa campanha, né? Porque às vezes a gente chegava em certo local para pedir o voto e vai ter. Oxe, tô sabendo não. E o conselho faz Eu o quê? votar onde? Eu fico doente com uma coisa dessa. Eu acho que essa questão de falta de conhecimento e falta de divulgação atrapalhou um pouco nossa campanha. A sorte é a questão de nossas redes sociais, né? Que a gente... Que nem todos têm acesso, vamos ser sinceros. infelizmente O também. bom que tem esse lado que vocês têm a rede social, mas nós temos ouvintes aqui que só tem um rádio, meu irmão. Desse jeito. Não, a prova, os pais do irmão Paulo só tem um rádio dentro de casa. Não tem rede social, É nada. verdade. Entendeu? Agora, eu acho lamentável, e agora eu vou atribuir isso, não quero saber qual tipo de secretaria, não quero saber. Eu acho que é a de desenvolvimento social, alguma coisa assim, que tem que ter dado visibilidade maior para a eleição. Eu sei que na mídia tá, eu sei que no Instagram da prefeitura tá muito divulgado, nas câmaras, mas eu tô falando nas rádios. Tô falando que tem pessoas que não sabem, nem... Não sei quem foi que me disse ontem. Vocês falaram daí do conselho. Quando é a eleição? Domingo já? Rapaz, eu não sabia disso não. Eu digo, oxi, Verdade. você tá onde? O carro na rua tá passando agora e tal. Mas a gente não sabia. Vão votar, porque disseram que sempre votaram, mas não tinham ciência. Eu disse, mas você faz o quê? Só escuta o rádio. Eu digo, complica porque as rádios não deram esse suporte todo que vocês mereciam. Mas no caso, são 3 meses de campanha que vocês tiveram. 3 meses, né, Alessandro? Foi. Porque aí, no caso, depende da lei municipal, né? Cada município vai de acordo com a lei do município. Eu, sinceramente, particularmente, a Alessandro estava lá, acredito. Eu disse, minha gente, é muito tempo. Eu acredito que se a gente se reunir aqui, todos os candidatos, e tentar reduzir, se eu não me engano, foi para 45 dias que eu tentei reduzir a campanha. Eu acho que já dá para a gente fazer um trabalho bacana e teve logo um candidato que se alterou. Oxe. Ah, tem que seguir a lei municipal, não sei o quê. Vamos seguir, meu irmão. Tu que manda. Eu vou começar a fazer campanha quando tiver faltando 2 meses, 1 mês e meio. Minha campanha foi feita assim. Lógico, rede social. Não, tá. cada um com a sua estratégia, né? Isso Minha estratégia não adianta. É muito tempo, meu irmão. é verdade. 3 meses É verdade. é muita coisa. E até na questão, você faz isso no começo do primeiro mês dos 3. Aí você aí dá uma relaxada, olha, o povo nem... Oxi, Nem e tu lembra. falou, quem é tu? Exatamente, é 3 meses. Depois de 3 Eu não sei o que eu comi ontem, eu não lembro o que eu comi ontem, imagina há 3 meses atrás. Por isso que o irmão Paulo, quando ele falou, vamos levar alguém do conselho, a rapaz falou assim, olha, se for levar um, tem que levar todos. Eu digo, então vai. Que queria que viesse os 9. Eu digo, de uma vez, como é que dá? Vamos repartir isso aí. Era só apresentação. Era isso mesmo. Vamos repartir isso aí pra gente ouvir cada um, né? Eu sei que pesa um pouco na questão da informação aqueles que já fazem parte, porque é a convivência deles. Mas sentou aí, estão como candidatos. Né? Todos são iguais na nossa visão. Desse jeito. Meu diretor, veja se tem alguma pergunta no YouTube aí, Deixa eu olhar as aqui. pessoas participam, tá Vamos certo? ver. Eu queria até enfatizar aqui a questão, né? A gente vai apurar os fatos direitinho a quem compete e uma casa de apoio, porque a Janaína veio aqui e disse que a única casa de apoio que tinha aqui na Redondeza era Caruaru. E hoje não se pode pela superlotação que existe. Então é direcionado a Recife, onde dificulta muito mais o trabalho do conselheiro tutelar. E eu acredito que o prefeito vai estar aqui esses dias, né? Terça-feira. E a gente tem uma enxurrada de informações Vamos para que a gente perguntar possa a ele. absorver. Meu irmão, vai- só vai direcionar. se é ruim para o conselheiro, imagina para a criança. De Ou- fato, é ou- triste, mais Fica ainda, feito uma- bem enfatizado. João Paulo, temos aqui ó, uma É, pergunta vamos lá. aqui de Ivan. Vamos logo nessa aí, depois faça. Certo. E já era o tema que a gente ia entrar agora. Hum, Sobre drogas, né? Ele perguntou aqui, ele parabenizou o nosso programa pelo espaço que estamos dando nós estamos aqui para isso, meu irmão, viu? Muito obrigado pela sua participação. Ele tem participado desde o começo da semana passada, agradecemos a participação dele. E a pergunta, agora, no caso, quem foi que respondeu a última? Eu. Foi ele, então vai para a Alessandra. A pergunta dele foi assim, ó. Quando os pais, né, vão para o conselho tutelar com um problema de um menor que é usuário de drogas, o que deve ser feito?
para poder orientar os pais ou aquela situação? Essa foi a pergunta dele. De que forma, na sua visão, ou regido pelo ECA que você estudou, deve ser a abordagem para poder uma criança que tem várias na cidade aí, pelo amor de Deus, os cabas estão no meio das drogas e é lamentável essa situação. Eu acredito, como eu já falei anteriormente, diálogo, né? Uhum. A partir do momento que a criança não esteja envolvida em outras situações, né? Porque caso a criança já esteja envolvida em situações piores, aí vai caber ao Poder Judiciário, não compete mais a gente. Porque no caso, os pais procurando o conselho, aí A no gente caso... encaminha para o Poder Judiciário. Entendi. Muito bom. A gente depara-se, Hélio Júnior e Alessandro, com uma rejeição enorme do Conselho Tutelar. E eu acredito que vocês chegando lá, vocês vão poder cooperar aí um pouco, juntamente, em conjunto com a sociedade, para que o Conselho Tutelar possa ter, sabe, ser familiarizado ainda mais com toda uma sociedade. E vocês podem fazer a diferença e ser referência para outras cidades vizinhas nossas. Muito bom. Meu irmão, graças a Deus, Deus me deu um dom muito grande, que foi esse da comunicação. Eu agradeço sempre a Deus, porque não é fácil. O senhor sabe, eu só vivo na comunicação, o senhor sabe que não é fácil. É um dom que Deus nos dá, e eu gosto de estar sempre de retribuindo da forma que Ele me presenteou. Eu, na igreja, o meu dom, né, eu faço da melhor forma para a igreja. Eu gosto de fazer meus trabalhos. Hoje mesmo está fazendo trabalho. Não aqui querendo usar religião, jamais. Uma coisa que eu não fiz na minha campanha, garanto a você, foi usar a minha fé. Porque eu tenho uma passagem na Bíblia muito importante. Que é quando Jesus chegou no templo e estava lá o pessoal comercializando dentro do templo. O que foi que Jesus fez? Expulsou todos. Então, imagina você fazer política dentro da igreja. Como é que Jesus não fica? Então, uma coisa que eu garanto a vocês, se eu não fiz campanha dentro da igreja. Se chegar um irmão, e pode chegar no irmão meu e dizer assim, em alguma reunião que Hélio Júnior participou, Hélio Júnior fez campanha dentro da reunião, não. Eu jamais usaria a minha fé. E eu tenho esse dom da comunicação. Claro que eu chegando lá, eu vou estar mostrando o meu trabalho, né? As pessoas estão votando em mim, confiando no meu trabalho. Então eu tenho que mostrar que eu estou trabalhando. O que adianta? O senhor votar em mim, e eu ficar acomodado, estou trabalhando, mas ninguém está sabendo. Vocês precisam saber que eu estou trabalhando. Com certeza. Eu não vou relatar, ó, pessoal, hoje eu estou atendendo fulano aqui. Não. E, gente, ó, a gente está aqui na ativa, no Conselho Tutelar, a gente está aqui na delegacia, ó. Tem casos em Cupira de abuso, tem não sei o que, a gente está ativo. Isso aí. Esse trabalho tem que ser feito. Tem que haver essa aproximação do conselheiro com os municípios. Isso né? é verdade. Não adianta você... É um trabalho de anonimato? Você não vai estar se expondo, não vai estar expondo as crianças, os adolescentes. Mas você precisa mostrar que está trabalhando. Sem dúvida. Como que a gente falou aqui. Vai para a rádio, meu amigo. Tem que divulgar. Uma vez por mês, ó, vamos fazer um balanço colegiado. Minha gente, cada um fala um pouquinho, a gente fez isso. Divide, né? E mostra que está fazendo. Precisa quebrar esse negócio que o conselho não trabalha. O conselho, eu ouvi, eu não vou dizer, um policial civil disse, eu estou torcendo muito por você, porque eu sei que vocês precisam da evidência do trabalho de vocês. E eu sei que você vai ajudar a fazer isso. Isso me deixou feliz. Quer dizer, um policial confia no meu trabalho. Com certeza. Então, eu acho que com esse dom que Deus me deu, eu vou quebrar um pouco dessa visão que a população tem do Conselho Tutelar não trabalhar. Bom, Paulo, esperamos que você consiga, sim, realmente fazer aquilo que está no seu coração de acordo com a necessidade Você da vai fazer população. mais uma pergunta para Hélio. Certo. Aí eu vou fazer aqui a de Ivan, que é para os dois, né? Bom. Pra gente fazer as considerações cada um, Muito que já bom. tá chegando já. Porque Muito 7 horas entra batida a voz do Brasil. Tranquilo, A gente tá se ajustando aqui, certo? Inclusive, a gente quer agradecer a participação de todos os nossos internautas, né? Sim, Até sim. é a Laudijane também, se tiver mais alguma pergunta, só dá uma imprensadazinha aí, viu? O Certo, importante sim. pra gente é o Sim. nosso público, É isso tá aí. certo? Pergunta número 8, Hélio Júnior. Quais os recursos e apoio o Conselho Tutelar pode oferecer às famílias que enfrentam dificuldades econômicas e podem estar inclinadas
em envolver seus filhos no trabalho infantil? É aquilo que a gente já até falou um pouco, né, a respeito da questão da criança que tenta ajudar. Né, Mas aqui está referindo só qual é o tipo de apoio então, que os pais pode podem dar. receber. Exatamente. A sua visão. A gente vai até a residência, vai acompanhar o caso e vai encaminhar para a Secretaria de Ação Social, que é onde tem que dar suporte a essa família. A gente não tem recurso para poder estar ajudando, o Conselho Tutelar não tem recursos para isso, mas a gente pode estar encaminhando para a secretaria que pode ajudar essa família, né? Que é, no caso, a ação social, Isso. que pode dar um suporte, né? Questão do trabalho, eles podem dar o suporte enquanto essa família consegue um emprego, eles devem dar esse apoio. Então, o trabalho do Conselho Tutelar é fazer essa ponte, né? De ouvir e levar, está acontecendo isso e isso, e vocês precisam ajudar essa família. Então, acredito que o trabalho do Conselho Tutelar é muito importante nisso aí, porque vai ajudar aquela família a não passar a necessidade e a criança não ter que ir trabalhar. Trabalhar, eu digo que não é nem o mais grave é ir traficar, porque hoje as pessoas, as crianças, elas são usadas pelo tráfico. Por quê? Porque sabe que não vai ser preso. Dependendo da idade, é apreendida, né? É liberada. Então, a criança hoje, ela está sendo manuseada pelo traficante. Quando pega uma família vulnerável, que não tem condições financeiras de poder estar se alimentando, estar podendo manter suas despesas familiares, eles vão ali. Eles vão atrás daquelas crianças. E tendo esse suporte do Conselho Tutelar em encaminhar para a assistência social, fica muito mais difícil do traficante chegar até essas crianças. Posso complementar a Você disse... Pode sim. Desculpa. Segura o pensamento. Próximo Vamos tentar. social, né? Que no caso será o CRES e o CRAS, né? Que essa equipe faz parte da... Eita, fugiu agora, não queria falar. Da rede de proteção, né? Da criança e do adolescente. Por respeito à sua fala, Hélio, eu não atrapalhei você, tentei segurar o meu pensamento. E consegui. Não sei se vou executar. Vai, meu filho. Fique à vontade. Por Você favor, me falou corrija. no caso da assistência social e bem enfatizado isso. Sim, Agora, sim. eu queria perguntar a você, né, como você é mais ligado à gestão do que eu e o Luan, né, eu queria perguntar a você se esse departamento, se essa secretaria, ela funciona de fato. Funciona. Funciona assim, eu digo de toda certeza. Eu só estou porque- perguntando, tá? Não, eu digo assim, pelo O assim, povo saber também. Sim. Mas o povo não... Para depois ninguém querer É porque jogar pedra em mim, entendeu? Antigamente, Aí devolve a pedrada. o pessoal via muito a questão da ação social da prefeitura. Morreu um, vai atrás no caixão na prefeitura. Entendi. Era essa mais a visão do povo. E hoje não. Entendi. As pessoas hoje têm entrega de kit de bebê. Hoje a gestante é acompanhada da Eu vi gestão. as fotos. Você né? acompanha isso, Hélio? Sim, acompanho. Da gestão. As Não mães... estou desacreditando, não, estou só perguntando. Sim, Né? com certeza. Eu particularmente até fotografei essas entregas e de kit de bebê, né? Quando a mãe está passando uma necessidade, é levado cesta básica, é levado um botijão de gás. Todo o suporte a Secretaria da Ação Social hoje vem dando para essas famílias que eles têm conhecimento. Mas para isso eles precisam ter o conhecimento. Né? Desse jeito. Ele não tem como adivinhar que você está passando fome, está passando Não, tem que ir necessidade. lá. Alguém tem que chegar até É eles. isso aí. Que seja o Conselho Tutelar, ou seja um vizinho, um amigo, um parente, mas bom. que eles precisam ter o conhecimento. Irmão Paulo, temos aqui uma pergunta que a gente já está indo já se encaminhando para o final, né? Que é para Alessandro. A pergunta é muito simples. Ele primeiro dá a sua resposta e depois a gente quer ouvir a visão também de Hélio. Deixa eu fazer uma bem pequenininha aqui. Faça, A minha faça. pergunta é bem curtinha, que nem rabo de bode. Ele já segurou muito. Eu já segurei demais. Eu enfatizei assim, Hélio, para quem de fato está nos escutando, porque chegou um pessoal aqui de fora, inclusive era uma família minha ainda, terceirizada, e a terceirizada que eu digo que é uma família bem afastada, né? Eles chegaram aqui e... Você tá rindo de quê, meu diretor? Cuidado, irmão Tem Paulo. pessoas que entendem de outra forma. Cuidado, irmão Paulo. Então, aí chegaram numa situação, sabe, sem emprego, sem nada. E eles procuraram muito, né, no primeiro mandato do nosso prefeito, José Maria, e não tiveram nenhuma resposta em relação a essa Secretaria de Assistência Social. E aí a gente teve que se virar, uma ajudar com uma coisa, ajudar com outra, e eu fiquei indignado com a assistência social que não deu as mãos a essa família. Inclusive, eles foram embora daqui. O caso não funcionou. Nesse caso, não.
nesse caso, por isso que eu perguntei a você, eu acho que deve ter tido algumas evolução que aí hoje funciona, né? Segundo É você. verdade. Tem melhorias, né? Isso. Assim, pelo menos nos casos que eu vi, acompanhei e vi funcionar. Mas, com certeza, o senhor está trazendo esse relato e é porque realmente aconteceu. Então, há falhas. No primeiro mandato, seu Zé Maria, Há tá? falhas. Eu estou Mandato. nesse segundo aqui, então já estou mais para cá. E, assim, o que eu venho acompanhando nesse segundo, graças a Deus, as coisas estão Que bom. caminhando. Dado suporte, não é isso? Já estamos se encaminhando, mas a pergunta é para os dois, mas vamos ouvir primeiro o Alessandro. A pergunta chegou aqui assim: você, um conselheiro, chegando lá, se você se deparar com um adolescente sem rumo na vida, qual conselho você daria para ele? Primeiramente, eu acho que procurar Deus, né? Porque acredito que sem Ele, a gente não é nada, né? E por mais dificuldades que a gente esteja passando, problemas, né? Eu acho que quando a gente busca Ele, eu acho que... E no tempo dele, tudo se resolve. Então, eu acho que... Aí, eu já puxaria mais para essa questão de aconselhar ele, né? Certo. Hélio, na sua visão, se um adolescente sem rumo na vida procurasse um conselho da sua parte, de que forma você aconselharia ele? O conselho é o que a Alessandra colocou. Você tem que ter um direcionamento religioso, espiritual, né? Você tem Deus, você tem tudo. Você se norteia, você toma um rumo, um destino. Então, primeiramente, eu iria tentar levar esse rapaz para o caminho de Deus. Segundamente, né, eu iria conversar com esse jovem, tentar entender o que está acontecendo, o porquê dele estar passando por essa tribulação, por esse momento, e tentar ajudar da forma que eu pudesse. Às vezes, não, rapaz, eu não estou conseguindo emprego, eu não estou... Eu, Hélio Júnior, quem me acompanha, o senhor me acompanha, eu busco ajudar as pessoas. Não é em campanha, Hélio Júnior tem um trabalho de 14 anos de rádio. Faz uma média de 8 anos que eu faço esse tipo de trabalho, de arrumo um emprego com uma pessoa. Hélio, eu estou desempregado, tem como dar uma força, a gente vai, chega no fabrico, a gente tenta ajudar essas pessoas, né? Não é de hoje, não, ele está fazendo isso porque ele está na campanha. Quem me segue sabe quantas ações eu fiz aqui para ajudar as pessoas, e sem um retorno. Minha gente, eu vim decidir a ser candidato no conselho praticamente em cima, eu não tinha essa, não instalado, disse eu vou. Já tinha um desejo, e de última hora eu vou e pronto, consegui, graças a Deus, e estou por aqui. Então, tudo precisa, às vezes, de uma oportunidade. Às vezes um jovem está perdido, está sem norte, precisa de uma religião, precisa de um emprego, precisa de um amigo para poder direcionar ele no caminho certo. Porque se o cara está perdido, chega um dia, vem para cá, aqui tu vai tomar teu destino. Aí bota o cara para fazer coisa errada. Desse jeito. Tem que ter alguém que dê um norte, que mostre ele que Oriente. Deus é tudo e a vida é bela. Muito Só basta bom. a gente procurar Muito o que bom. é certo. Muito bom. Não posso ter mais alguma pergunta para nós encaminharmos? Não, eu não tenho mais perguntas, só tenho um resumo. Fica à vontade. O que o senhor perguntou a eles é que, Fica à vontade. quando se trata de criança e adolescente, a gente sabe que é uma faixa etária de muita responsabilidade, porque eles não têm opinião formada. Então, assim, a primeira situação que você tem que avaliar e tentar ajudar é a linhagem que ele está tendo. Quem é o seu pai, quem é a sua mãe? Eu acredito que isso conta muito, porque o pai e a mãe é um grande exemplo para o filho. Então, se o pai e a mãe, das vezes, é mais troncho que nem voo de borboleta, então o filho também não vai ter uma linhagem perfeita. E isso, a linhagem conta muito, a linha ascendente, digamos assim, familiar, deste adolescente, deste jovem, para que você possa direcionar de forma melhor. Muito bom, irmão Paulo, muito bom. Gente, estamos se encaminhando já para o final. Aí eu faço a pergunta para todos e agora vamos para vocês, certo? Passa voando. Primeiro para Alessandro, né? Eu como ouvinte, eu como cidadão, quem está ali ouvindo e assistindo, por que eu deveria confiar meu voto a você para o Conselho Tutelar? Aí você fica à vontade para falar o que você quiser e deixe o seu número lá para quem quiser votar você no domingo. Fica à vontade. Pronto, eu acho que é o voto da inovação, né? O voto para a gente quebrar tabus, quebrar mitos, né? E mostrar realmente, de fato, que o Conselho Tutelar não é um órgão qualquer, né? É um órgão que zela e cuida pelo direito das crianças e dos adolescentes.
quando forem descumpridos, né? E peço, né, encarecidamente à população cupirense que próximo domingo, a partir das 8 às 5 da tarde, vá às urnas. Tem eu, Alessandro, de número 19, tem meu amigo aqui, Hélio Júnior, e tem mais 7 candidatos. Não se identificou comigo, procure outros. Tem mais 8 aí, 9 opções ao todos, né? Cada um com seu jeito, cada um com seu estilo. Então, é de suma importância que cada cidadão saia de casa um tempinho, coisa rápida, para dar seu voto de confiança, seja em mim ou seja em um dos 8 candidatos que está aí. Mas, não vou prometer, que ninguém promete nada, né? Mas se com a fé de Deus eu chegar lá, a gente vai trabalhar muito em favor das nossas crianças e adolescentes. Muito bom mesmo. E também a minha pergunta para Hélio Júnior. Porque eu que estou lhe ouvindo, lhe assistindo, eu deveria confiar o meu voto a você domingo, dia 1º. Fique à vontade e diga seu número também. Eu vou direcionar para você que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja, está acompanhando aqui o nosso programa. Eu acho que você deve votar em Hélio Júnior. Você me conhece, as pessoas de Cupira me conhecem, né? Sabe do meu perfil, sabe quem é Hélio Júnior. Você nunca viu Hélio Júnior de bagunça, você nunca viu Hélio Júnior, né, em brigas, em confusões, ao contrário. Hélio Júnior sempre foi da paz, né, uma pessoa que tem sua família, que respeita as outras famílias, sou pai de família, amo meus filhos, e esse amor que eu dou aos meus filhos eu quero dar a essas crianças que tanto precisam aqui do nosso município, naquele momento tão difícil, porque quando ela vem até o Conselho Tutelar é porque ela já está no estado crítico. Então ela precisa não apenas dos ouvidos dos conselheiros, mas precisa também do coração, para que eles possam estar transmitindo um pouco de paz e segurança para essas crianças. Então, eu acredito que estou preparado, acredito não, tenho certeza. Deus já me capacitou para isso e conto apenas com a sua ajuda, conto com o seu voto, né? Domingo é muito importante. É feito o Alessandro falou, se você não se identifica comigo, não tem problema, mas vá votar. Vote no Alessandro, vote em outro candidato, em outra pessoa que mereça a sua confiança, o seu voto. Eu peço a você, você que está aí, me dê um voto de confiança para mostrar o meu trabalho. A única promessa que eu faço é que eu vou trabalhar. Você não vai ver omissão de Hélio Júnior. Não vai ver omissão. Eu só não vou fazer aquilo que foi impossível para mim, mas o que tiver ao meu alcance. E o que a lei me acobertar, eu estarei fazendo para defender aí os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, a você, muito obrigado pela paciência, pelo carinho. E domingo, dia 1º, vote 17, vote em Hélio Júnior, vote para que a gente possa estar fazendo colegiado forte e faça um trabalho bonito no nosso município e que a gente possa estar ajudando as crianças que tanto necessitam aqui no nosso município.